Volume 21. Capítulo 6. Para o bem de minha filha e de minha família. Desde o dia em que nasceu, Claire Latria era vaidosa e cabeça dura. Quando criança, ela nunca admitiu ter cometido nenhum erro e só se desculpou quando isso lhe foi imposto. Sua própria mãe, a bisavó de Rudeus, Meredith Latria, disse a ela: comporte-se corretamente. Mas esse conselho foi gravemente equivocado. Claire, relutante e incapaz de enxergar seus próprios defeitos, acreditava que não tinha nenhum, que sua teimosia era justificada. Mas os erros nos tornam humanos. No entanto, Claire seguiu o conselho da mãe e isso a transformou em uma garota severa. Não correta, apenas severa. Para si mesma, acima de tudo. Ela começou a estudar e cometeu erros, porque, de certa forma, educação é isso. Em vez de aceitar isso, seus padrões para si mesma só aumentaram em rigidez e crueldade. E se ela tivesse aplicado esses padrões torturantes somente a si mesma, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém conseguia atender às suas exigentes especificações, e ela se certificava de que eles sofressem por isso. Sem moderar sua teimosia e vaidade, os conselhos de sua mãe a arruinaram. Ela tinha essas virtudes distorcidas. Era forte e, por isso, superava todas as adversidades. Era vaidosa e, por isso, fazia questão de que ninguém soubesse quando ela estava sofrendo. E esperava isso de todos ao seu redor. Ela simplesmente não conseguia ouvir que estava errada. Ninguém gostava dela. Para os outros, parecia que ela tinha sucesso sem esforço, mas depois se virava e repreendia qualquer pessoa que se esforçasse nas mesmas tarefas. E ela nunca se desculpava, por nada. Ela era fria, mimada e sem coração. Algumas pessoas viram a verdadeira Claire, é claro. Elas reconheciam o quanto ela trabalhava duro quando ninguém estava olhando. Mas como ela não podia ser vulnerável, o reconhecimento era tudo que podiam oferecer. Claire, diziam essas pessoas bem-intencionadas, eu vejo a verdadeira você, mas ninguém mais verá. Mesmo assim, ela se recusava a mudar. Não via nada de errado nas palavras de sua mãe, nem em sua própria filosofia. Isso estava funcionando para ela. Por que mudar? Quando ela atingiu a maioridade, todos estavam cansados dela e ninguém a aceitava como noiva. O tema do casamento foi abordado em várias ocasiões, afinal, ela era a filha mais velha da casa Latria, mas quando os nobres interessados a conheceram e viram sua dureza e sua teimosia, saíram correndo e gritando: se eu não conseguir encontrar um marido, simplesmente me tornarei uma freira, declarou Claire quando tinha 18 anos de idade. Ela era uma dama da casa Latria. Tornar-se freira era preferível a envergonhar o nome da família tornando-se uma solteirona. Em Milis, esse era um caminho comum para as mulheres jovens naquela época. Claire Latria era dura consigo mesma e com todos ao seu redor. E isso era, basicamente, tudo que havia para ela. Havia um garoto chamado Carlyle Grass. Carlyle era uma nova adição aos Cavaleiros do Templo que servia como membro da Companhia da Espada sob o comando direto de Hawken Latria, o pai de Claire. Um dia, o pai de Claire chegou em casa bêbado. O próprio Hawken era um homem rígido. Esse era o único lado que Claire e sua mãe viam dele. Portanto, não era nada normal que ele chegasse bêbado em casa. Fora do padrão no sentido de que era incongruente, mas não no sentido de que era raro. A mãe de Claire conhecia a rotina sempre que ele chegava cambaleando. Ela tirava a armadura dele, dava-lhe água para beber e o ajudava a se deitar, para que os criados apenas o considerassem cansado. Ela nunca o repreendia por isso. Ela sabia como o trabalho de um cavaleiro do templo podia ser estressante. No entanto, ele não teve sorte em uma ocasião específica. A mãe de Claire tinha ido visitar seus pais e estava fora de casa. Então, pela primeira vez, Claire enfrentou as falhas do pai sem a presença da mãe para protegê-lo. Ela o repreendeu amargamente. Ela o repreendeu com amargura. Não acredito que você faria isso. Você não é o chefe da família Latria? Tudo que você me ensinou eram palavras vazias para você.
O pai dela estava bêbado, mas mesmo assim ficou envergonhado e calado por ter permitido que a filha o visse daquele jeito. Em vez disso, o jovem cavaleiro que o havia acompanhado até sua casa falou. Esse era Carlyle. Posso explicar por que o capitão estava bebendo hoje, disse ele. Um de nossos cavaleiros foi morto em serviço. Não foi culpa de ninguém, mas saímos para beber em sua memória. O capitão só bebeu demais porque sentiu remorso pela morte de seu subordinado. Não vou ficar aqui e vê-lo ser insultado por isso, nem mesmo por sua própria filha. Claire não respondeu. Ela não sabia o que dizer. Sua raiva havia desaparecido. Ela cuidou de seu pai em silêncio. Ela lhe deu água e permitiu que ele se apoiasse em seu ombro enquanto tentava se desculpar com ela. No entanto, ela não podia sustentá-lo sozinha, então Carlyle acabou ajudando a levar o pai de volta para o quarto, tirá-lo da armadura e colocá-lo na cama. Durante todo o processo, Claire não pronunciou uma única palavra. Ela sabia que estava errada, mas não conseguia se desculpar com o pai, nem com Carlyle. Ela era teimosa demais para isso. Mas Carlyle entendeu. Ele viu que, por trás de sua expressão taciturna, ela reconhecia seu erro. Ao sair, ele disse, você é mais gentil do que pensa. Naquele momento, Claire não tinha ideia do que ele queria dizer. Tudo que ela sabia era que aquele garoto, talvez 1 ou 2 anos mais novo que ela, havia reconhecido algo dentro dela. Depois disso, Carlyle começou a receber convites frequentes para a propriedade Latria e, em pouco tempo, ele e Claire se casaram. Claire e Carlyle tiveram 5 filhos juntos, 1 menino e 4 meninas. Claire criou as meninas com a mesma severidade com que sua própria mãe a havia criado. Seu filho mais velho entrou para os Cavaleiros do Templo. Sua filha mais velha casou-se com um marquês. Eles eram o cavalheiro e a dama perfeitos, exatamente como Claire havia desejado. Ela os teria apresentado com orgulho em qualquer lugar de Melis. Claire tinha as maiores esperanças em relação à sua segunda filha, que nasceu um pouco mais tarde. Essa filha era muito mais bem-sucedida do que os 2 primeiros filhos. Todos que a conheciam ficavam impressionados com sua beleza e integridade. Ela foi o melhor trabalho de Claire, seu orgulho e alegria, Zenith Latria. Mas Zenith foi embora. Ela acabou com todas as esperanças de Claire, fugindo para se tornar uma aventureira. E depois o silêncio. Claire ficou apoplética de raiva. Ela amaldiçoou Zenith na frente de seus outros filhos, chamando-a de uma criança idiota que havia feito a escolha mais estúpida que se possa imaginar, e os advertiu para que não imitassem a irmã de forma alguma. Era a primeira vez que ela deixava seus sentimentos transparecerem tão abertamente. A filha em quem ela depositava suas maiores esperanças havia escolhido a vida mais miserável que ela poderia imaginar. Em toda a sua vida, esse foi o choque que mais atingiu Claire. O destino de sua terceira filha, Saula, também foi desviado dos desejos de Claire. Saula casou-se com um barão, mas ele se envolveu em uma luta pelo poder que perdeu. Saula foi morta na sequência. A magia de cura de Melis era altamente avançada e, portanto, essas mortes eram raras. Sua morte foi um desses raros acidentes. A família colocou a reputação da casa Latria em risco para garantir que o assassino de Saula tivesse um fim poético. Claire chorou por sua filha. Ela lamentou como qualquer outra mãe faria. E enquanto ela lamentava, sua quarta filha, Therese, escolheu uma vida que Claire não teria escolhido para ela. Ela se juntou aos Cavaleiros do Templo. Claire amaldiçoou sua quarta filha como havia feito com a segunda, sua pequena tola. Você realmente acha que tem o que é preciso para ser um cavaleiro? Se ao menos tivesse me ouvido e aprendido a ser uma dama correta, eu teria encontrado um bom marido para você. Você poderia ter sido feliz. Therese retrucou, morrer em uma luta pelo poder fez minha irmã feliz. Isso se transformou em uma briga terrível. Claire expulsou Therese, dizendo-lhe, você nunca mais colocará os pés nesta casa. Nem por um momento ela pensou que havia feito algo errado. Zenith e Therese haviam partido, mas um dia voltariam para pedir perdão. Ela acreditava sinceramente nisso. 10 anos se passaram.
Nenhuma notícia veio de Zenith, mas Therese se saiu bem nos Cavaleiros do Templo e foi promovida a capitã da guarda pessoal da criança abençoada. Claire achava que os cavaleiros só entregaram o cargo a Therese porque a criança abençoada também era mulher. Ela não estava errada. Therese era uma excelente administradora e comandante, mas não mais do que uma cavaleira comum. Mesmo assim, em todas as festas em que Claire acompanhava o marido, ela ouvia as pessoas dizerem: os Latrias são realmente incríveis. Para onde quer que você olhe, eles estão subindo na vida. Claire criticava os outros, mas era igualmente dura consigo mesma. Quando percebia que havia cometido um erro, nunca pedia desculpas, mas era capaz de mudar de ideia. Agora que a filha que havia cometido um erro terrível estava sendo celebrada, ela não tinha mais escolha. Claire perdoou e se reconciliou com Therese. As palavras que ela usou quando encarou a filha, no entanto, não foram um pedido de desculpas, mas o arrogante "eu te perdoo". Agora, Therese estava acostumada a lidar com pessoas difíceis diariamente como uma cavaleira do templo. Se não fosse por essa prática, e se seu irmão mais velho, que sabia como era a mãe, não tivesse se colocado fisicamente entre elas, teria havido outra briga. Nem mesmo essa experiência fez com que Claire pensasse em perdoar Zenith. No entanto, ela pensou que, se Zenith aparecesse no portão, ela poderia falar com ela novamente. Alguns anos depois, Paul chegou à propriedade Latria para pedir ajuda. Uma calamidade mágica havia atingido o reino de Azura, o incidente de deslocamento de Fitoa. Paul era o capitão de uma equipe de busca e resgate que procurava os desaparecidos e veio solicitar a ajuda da casa Latria. Quando Claire soube que Zenith estava entre os desaparecidos, ela concordou sem hesitar. Ela persuadiu Carlyle a contribuir com ouro e homens. Sua esperança era que eles encontrassem Zenith rapidamente, que ela pudesse lhe dizer: "Você está vendo agora? Está vendo o que aconteceu porque você não fez o que eu disse." Mas Zenith continuou desaparecida. Um ano se passou, depois 2, e ainda não havia sinal dela. O marido de Zenith, Paul, estava definhando. Ele não fazia nenhum esforço para esconder seu sofrimento e, embora tivesse uma filha pequena, começou a afogar suas mágoas na bebida. Claire foi a primeira a decidir que algo deveria ser feito por Norrin. Ela decidiu tirar a neta bebê do pai e criar a menina sozinha. Ela a criaria como uma jovem senhora. Isso, pensou Claire, era o mais importante. No entanto, Carlyle era contra isso e, por isso, ela não conseguiu tirar a menina do pai. Com o passar dos dias, Claire não podia fazer nada além de observar Norrin e se sentir frustrada. Então, um dia, Paul se recuperou. Therese relatou que seu filho mais velho, Rudeus, havia aparecido, batido nele e feito com que ele se corrigisse. Isso despertou em Claire um lampejo de curiosidade sobre esse Rudeus. Esse lampejo foi rapidamente apagado. Quando o garoto não se apresentou à família Latria, ela decidiu que ele era do mesmo tipo do pai e o descartou com repulsa. Então, veio à tona que Paul tinha 2 esposas. Sua amante Lilia e sua filha Aisha vieram para Milis. Claire pertencia à igreja de Milise, portanto, não podia tolerar a perversão de manter 2 esposas. Mas Paul não era um adepto, e Claire sabia que era tolice tentar impor suas próprias convicções religiosas a outra pessoa. Ela permitia que as 2 moças a visitassem algumas vezes por mês e as instruía nos costumes da família Latria, etiqueta adequada e rituais meticulosos. Claire achava que estava fazendo o que era natural, ensinando-lhes a maneira correta de viver. Norrin estava sempre de mau humor porque não conseguia se igualar a Aisha. Claire desprezava a atitude da garota. Ela sempre desistia e se recusava a tentar fazer coisas que, sem dúvida, poderia conseguir com esforço suficiente. Mas Norrin, com medo de ficar atrás de Aisha, parou de tentar. Claire percebeu o que estava acontecendo e disse a Norrin que não havia necessidade de ela ser a melhor. Ela precisava apenas estar à altura da reputação de uma dama da casa Latria. Essa era a versão de Claire sobre motivação. Norrin não melhorou. Claire tentou todos os discursos que conseguiu pensar para motivar a garota,
mas nada funcionou. Enquanto isso, ela ficou furiosa ao ver Aisha, a filha bastarda, provocando Noreen. Sua raiva tornou irracional e ela foi cruel tanto com a menina quanto com sua mãe. No final, tanto Aisha quanto Noreen deixaram sua casa como decepções. Mais alguns anos se passaram sem nenhuma notícia sobre o retorno seguro de Zenith. Claire ficou apenas com as lembranças de seu tempo com os netos. Os filhos de seu filho mais velho e de sua filha mais velha atingiram a maioridade um a um. Todos eles se saíram muito bem. Jovens que ela podia apresentar em qualquer situação com segurança e confiança. Não havia mais crianças na vida de Claire, e ela deixou de ver muitos de seus netos. Ela se perguntava como Aisha e Noreen estavam se saindo. As duas logo atingiriam a maioridade. Agora que ela pensava nisso, elas eram as duas únicas netas que não tinham se saído como ela esperava. Talvez isso fosse de se esperar dos filhos de Zenith. Ela se perguntava como Zenith os havia criado, e então se deu conta. Ela não havia criado sua própria filha. O incidente de deslocamento ocorreu logo após o nascimento das meninas. Noreen tinha talvez 2 anos de idade. Zenith não teve a chance de conhecer suas filhas como uma pessoa real. Noreen havia sido criada por um pai solteiro. O incidente de deslocamento poderia explicar por que Aisha nunca havia aprendido a respeitar adequadamente a filha legítima de seu pai. Zenith era desobediente, mas era inteligente. Uma vez, as pessoas a chamavam de modelo de jovem senhora de Melis. Aventureira ou não, as coisas poderiam ter sido diferentes se Zenith estivesse lá para ensiná-las. Claire sentia tanta falta de Zenith que, às vezes, ficava muito triste. Ela queria ver sua filha. Claire sabia que provavelmente só teria palavras duras para ela se as duas se encontrassem, e que Zenith provavelmente só lhe causaria sofrimento, mas mesmo assim, isso talvez valesse a pena. Foi quando tudo aconteceu. Foi quando chegou a mensagem de Rudeus. Zenith havia sido encontrada. Sua memória havia desaparecido e ela havia perdido a cabeça, mas estava viva. A carta de Rudeus era breve e direta, relatando os fatos de onde Zenith havia sido encontrada e sua condição. Era tão breve que passava rapidamente pela morte de Paul. Rudeus escreveu que planejava tratar Zenith, mas não mencionou que a levaria para casa. Claire respondeu imediatamente. Ela queria ver Zenith mais do que tudo. Mais alguns anos se passaram, durante os quais Claire procurou uma maneira de curar Zenith. Ela percorreu os médicos e magos curadores de Melis e visitou a biblioteca da igreja de Melis várias vezes. Ela chegou até a estudar textos escritos por demônios em sua pesquisa. Isso era imperdoável, mas Claire estava convencida de que devem ter havido outros casos como o de Zenith na história. Então, finalmente, ela encontrou um. Ela não tinha ideia se o que lia era confiável. O caso descrito era suspeito, inacreditável e totalmente nauseante. Mas existia um método. Havia precedentes para uma cura. A cura que ela encontrou não era demoníaca. Ela leu que uma vez existiu uma elfa que sofria de uma condição semelhante à de Zenith. Essa mulher elfa perdeu a cabeça, mas acabou voltando a si, depois de ter relações sexuais com dezenas de homens. Claire mal podia acreditar. Não podia ser verdade. Ela certamente nunca poderia experimentar. Mas, ao continuar sua pesquisa para tentar encontrar a base da história, ela descobriu que a mulher elfa realmente existia. E que ela ainda estava, mesmo agora, dormindo com hordas de homens. Claire não sabia o que fazer. Será que ela poderia realmente tentar esse tratamento? Será que Zenith não odiaria? E ainda assim, essa pode ser sua única chance de recuperação. Enquanto ela estava paralisada pela indecisão, Rudeus trouxe Zenith até ela. Apenas 3 deles vieram. Zenith, seu filho, Rudeus, e a filha bastarda, Aisha. Fazia 3 anos que Claire havia enviado sua carta. Claire não estava acostumada a se comunicar com lugares distantes e, por isso, acreditava que Rudeus tinha vindo o mais rápido possível. Primeiro, ela pensou,
Diria a ele o quanto estava agradecida por ele ter vindo até aqui. Em seguida, faria as apresentações. Depois disso, ela perguntaria sobre a recuperação de Zenith, como ele pretendia proceder com o tratamento. Se houvesse tempo, ela perguntaria por Norn e Aisha. Mas no momento em que ela viu Zenith, seu plano foi por água abaixo. Quando Claire entrou na sala e viu o rosto da filha, ela foi direto até ela, perto, mas nunca o suficiente. Ela viu os olhos desfocados de Zenith e então, sentindo como se seu coração fosse explodir, suspirou impaciente e chamou Ander, o médico da família. Ander estava cuidando de Claire, cuja saúde estava debilitada ultimamente. Ele a havia aconselhado sobre o tratamento de Zenith. Claire, depois de finalmente ver Zenith pela primeira vez em tantos anos, sabia que era falta de educação ignorar Rudeus e se virou para dar atenção a ele. Então ela viu quem estava sentado em um canto do sofá. Uma mulher vestida de empregada doméstica, com cabelos castanhos escuros e um rosto que Claire jamais esqueceria. No entanto, naquele momento, sua atenção estava mais voltada para a roupa. Uma roupa de empregada. Aisha, que bom vê-la novamente. O que, Em qual função você veio aqui? Oh! Eu sou da Lady Zenith, quero dizer, estou ajudando a cuidar dela. Claire não conseguiu evitar as palavras duras que escaparam de sua resposta. Tomar conta dela. Em outras palavras, Aisha estava aqui como empregada de Zenith. E se isso fosse verdade, não havia desculpa possível para Aisha ficar sentada enquanto seu mestre e sua senhora estavam de pé. Claire apenas a repreendeu para lembrá-la da decência comum. Rudeus, no entanto, se interpôs entre elas. Como o rapaz deveria fazer? Foi a própria Claire quem abandonou a decência. Agora que viu Rudeus pela primeira vez, ela notou a forte semelhança dele com Paul. Ela não pôde deixar de ver o rosto de Paul no dele. Paul, o bêbado. Paul, que havia levado Zenith a esse estado. Todo o seu ressentimento em relação ao pai do garoto voltou à tona. Talvez tenha sido por isso que, na conversa que se seguiu, as qualidades menos admiráveis de Claire apareceram. Sua vaidade e teimosia tomaram as rédeas. Ela deixou de lado a consciência tênue de suas próprias falhas e se empenhou. Rudeus, por outro lado, era um jovem franco. Ele respondeu aos comentários maldosos dela com argumentos bem fundamentados e diretos. Sua franqueza fez com que Claire revisasse sua opinião sobre ele. Depois disso, a conversa prosseguiu de acordo com as expectativas dela. Primeiro eles falaram sobre o progresso do tratamento de Zenith, depois sobre a situação de Norn. Ela não perguntou sobre Aisha, ainda envergonhada por sua explosão anterior. O conhecimento de Rudeus sobre os costumes básicos de Melis era um pouco fraco, mas ele parecia ciente de sua responsabilidade como chefe de família e estava levando a sério a criação de Norn. Claire começou a vê-lo de uma forma diferente. Ele era jovem, mas levava seu papel a sério. Era um jovem íntegro. Pelo menos, era assim que ele parecia para ela. Ela não tinha noção de quão importante era o papel de subordinado do deus dragão. Seu conhecimento de assuntos militares era escasso, mas laços estreitos com o monarca de Azura implicavam um certo grau de status, mesmo que uma nova linhagem tivesse assumido o trono. Com um status maior, vinha uma responsabilidade maior e realizações maiores. Claire percebeu que Rudeus era uma figura de muito mais importância do que ela havia pensado anteriormente. Esse era o filho de Zenith. A ideia despertou nela uma mistura complicada de irritação e orgulho. Infelizmente, ele seria um problema. O tratamento que ela havia planejado para Zenith certamente causaria polêmica. Entregar uma mulher a uma procissão de homens para que se divertissem com ela era um pecado imperdoável. Ela tentou fazer perguntas para sondar a probabilidade de Rudeus aceitar seu plano, mas no final só o fez explodir de raiva contra ela. Claire viu que o amor dele por Zenith, mesmo em seu estado atual, não havia diminuído. Mas é claro que era. Nada mais poderia tê-lo feito enfrentar a longa jornada de anos para trazer Zenith para Melis.
A sondagem de Claire também confirmou que ele não havia tentado o tratamento que ela planejava e não sabia de sua existência. Ela se perguntou se deveria contar a ele sobre isso. Explicar que, embora isso pudesse ser difícil de acreditar, poderia trazer Zenith de volta. Era até possível que, se ela explicasse tudo, ele pudesse dar seu consentimento. Mas algo a fez parar. Esse era um jovem com um futuro brilhante pela frente. Dizia-se que ele era amigo íntimo de um padre da facção do Papa. Ela também ouviu dizer que o neto do Papa havia retornado a Milichion recentemente. Dada a duração da viagem, ela não se surpreenderia se ele e Rudeus tivessem feito a viagem juntos. Claire não tinha interesse nas disputas de poder da igreja, mas e se Rudeus começasse a trabalhar em nome da facção do Papa? E se ele fizesse seu nome em Milichion não como um latria, mas como um Great seguidor de Orsted, um membro dos papalistas? O tratamento que Claire estava planejando poderia arruinar suas perspectivas. Se soubessem que ele havia feito tal coisa com sua própria mãe, seria um escândalo. Todos os cidadãos de Milis fariam fofocas pelas costas dele. Seria impossível para ele permanecer no país. Então, Claire debateu consigo mesma: será que era certo contar a ele? Era certo sobrecarregá-lo com isso? Não. Ele não precisava saber de nada. Era melhor para ele permanecer ignorante sobre o fato de sua mãe ser forçada a dormir com todos aqueles homens. Era melhor que ele não tivesse nada a ver com isso. Tudo seria decidido por Claire. Rudeus não era membro da família Latria e, portanto, não tinha nada a ver com isso. Isso, pensou ela, seria o melhor. Ela nunca pensou em desistir de realizar o tratamento. Ela havia esperado 20 anos por isso, pela oportunidade de ver Zenith novamente, de falar com ela. Assim, Claire colocou seu plano em ação. Ela suportaria a desgraça disso sozinha. Ela deliberadamente antagonizou o Rudeus e depois o deserdou da família Latria. Por fim, ela fez com que um servo raptasse Zenith. Nesse ponto, no entanto, seu plano foi interrompido. Zenith foi trazida de volta para casa. Ela já era adulta e estava envelhecendo, mas ainda era bonita. Ainda era uma mulher desejável. Acima de tudo, ela era a filha de Claire. Claire não conseguia forçar Zenith a dormir com um número incalculável de homens. Isso não estava certo. Não podia ser. Ao mesmo tempo, porém, não era certo esperar que o filho de Zenith continuasse a cuidar da mãe no estado em que ela se encontrava. Claire até inventou desculpas para si mesma: se Zenith pudesse falar, ela pediria a Claire que a curasse. Com certeza. A maneira como ela se justificava a enojava. Ela queria que alguém a impedisse. Ela estava prestes a fazer algo terrível, mas não conseguia se impedir. Ela vacilava, agonizava e lutava consigo mesma. Ela passava todos os dias no quarto de Zenith, com o rosto enterrado nas mãos. Zenith permaneceu sentada, sem fazer nada. De vez em quando, no entanto, ela apresentava uma reação humana e Claire ficava indecisa mais uma vez. No final, foi Carlyle quem pôs fim ao sofrimento dela. Carlyle ouviu de Therese um resumo dos acontecimentos e, depois, recebeu o restante do médico da família, Ander. Ele ficou sabendo o que era o tratamento e como Claire estava agonizando para saber se deveria ou não seguir com ele. Quando ele soube do ato imperdoável que sua esposa estava considerando, ele foi até ela e foi gentil. Antes de fazer isso, ele lhe disse: primeiro permita que a criança abençoada a veja. Se eles conhecessem as memórias de Zenith, isso poderia lançar uma nova luz sobre a situação. Poderia ser o que fortaleceria sua determinação. Ou talvez fosse o que finalmente permitiria que eles se libertassem. Carlyle enviou uma solicitação para que as memórias de Zenith fossem lidas pela criança abençoada. Ele exerceu toda a influência que pôde reunir como capitão sênior dos Cavaleiros do Templo para conseguir uma audiência, mantendo o nome de Zenith fora da solicitação. Ele se certificou de que Rudeus não ficasse sabendo disso. A criança abençoada, que oficialmente nunca examinava memórias pessoais, faria exatamente isso por eles naquele mesmo dia.
Enquanto Carlyle e Claire acompanhavam Zenith em silêncio até a sede da igreja para ver a criança abençoada, Rudeus a sequestrou. Ponto de vista de Rudeus. E foi assim que viemos parar aqui, concluiu Carlyle. Os olhos de Claire estavam vermelhos e o rosto de Carlyle estava cheio de tristeza. Houve algumas reações diferentes ao redor da mesa. Algumas caretas, alguns olhares de reprovação e braços cruzados. Therese tinha as mãos sobre a boca em choque. A criança abençoada sorriu como se soubesse dos detalhes o tempo todo. O rosto de Cliff estava indecifrável, o que me fez pensar se ele já teria ouvido essa história em algum lugar. Tudo fazia muito sentido agora que eu tinha ouvido. O que Claire havia planejado era imperdoável. Ela não tinha ido até o fim, mas o fato de ela ter pensado em fazer isso com a própria filha já era o suficiente. Eu não estava disposto a perdoá-la por isso, e com certeza não era uma diferença cultural ou aceitável de acordo com a doutrina da Igreja de Milis. Eu não tinha certeza se isso realmente constituía um crime em Milis, mas pelas reações que eu estava vendo aqui, ela definitivamente tinha conseguido desonrar a casa Latria. Se eu tivesse sido cúmplice dela, não seria necessário dizer que eu teria dado adeus a qualquer esperança de fazer negócios nesta cidade. E foi por isso que ela me renegou. Porque ela tentou fazer tudo sozinha. Ela lutou sozinha para tomar a decisão e planejou sofrer toda a punição sozinha. O problema, porém, é que Claire estava enganada quanto aos fatos. Esse tratamento era de 200 anos atrás, por acaso? Perguntei. Claire olhou para cima com surpresa. Era, disse ela. Há cerca de 200 anos, dizia o texto, havia uma mulher no mesmo estado. E essa mulher foi expulsa de sua aldeia pelo que fez? Você conhece a história. Isso significa que você experimentou? Claro que não, eu disse. O outro caso que Claire havia encontrado era o de Elinalise. A história que Claire conhecia era uma interpretação bastante generosa dos fatos, é claro. Sim, Elinalise estava no mesmo estado que Zenith, mas depois de algumas décadas, ela melhorou. Foi só mais tarde que ela se transformou em uma vadia total. Para ser justo, é da natureza das histórias antigas se misturarem à medida que são passadas adiante. Faz sentido que ela tenha sido distorcida na recontagem. Eu não experimentei esse tratamento, continuei, mas conheci aquela mulher e ouvi sua história diretamente. Acho que não coloquei Elinalise em minha carta. Naquela época, eu tinha guardado muito segredo. Estou vendo, disse Claire. Seus ombros caíram como se ela tivesse sido esvaziada. Em seu rosto, porém, pensei ter visto algo parecido com alívio. Tudo que eu fiz foi em vão, então. Sim, concordei. Entendo. Se ela tivesse me contado seus planos desde o primeiro dia, eu não teria ficado tão irritado. Calma aí, vovó, eu teria dito, rindo dela. Eu conheço a mulher de quem você está falando e você entendeu a história toda errada. Como você pode pensar que isso funcionaria? Sim. Quero dizer, provavelmente. Você deveria ter me contado, eu disse. Se você não soubesse de nenhuma outra maneira de curá-la, teria resistido a tentar? Eu não o respondi. Não sabia como responder. Não podia simplesmente dizer não. Se Elinalise tivesse me dito, transar me curou, eu poderia ter feito isso. Mas não imediatamente. Eu teria tentado qualquer outra coisa primeiro. Mas alguns anos haviam se passado desde que conheci Elinalise. Se nada tivesse funcionado, como eu me sentiria agora? Depois de pensar no assunto por anos, quem sabe a que decisão eu teria chegado? Pensar que você sabia, e mesmo assim eu. De todos os tolos. Claire começou a chorar novamente. Depois de descobrir que ela havia tentado submeter a filha a um abuso horrível por nada, talvez ela nunca mais quisesse vê-la. Talvez ainda houvesse algum sangue ruim entre eles. Talvez ela ainda tivesse emoções confusas. Eu, porém, me senti muito bem. Tudo o que Claire havia dito e feito finalmente fazia sentido. Quando ela disse, para o bem da minha filha e da minha família, Claire estava dizendo a verdade.
E agora aqui estávamos nós. E essa grande produção se deveu ao fato de nossa desavença ter sido pega e usada para ganhar vantagem em uma disputa de poder. Claire fez o possível para que todos os outros não soubessem, e, portanto, não estivessem envolvidos, em seu plano, para seu crédito. Acho que ela queria proteger a família Latria da desgraça, Therese, o tio e a tia que eu ainda não conhecia. Mas ela tinha feito tudo errado. Simplesmente não havia outro lado para isso. Tinha que haver uma opção melhor. Todos os tipos de opções melhores. Mesmo assim, ela fez isso por Zenith. E por mim. Para o bem da minha filha e da minha família. Acho que foi por isso que Zenith deu um tapa em mim e em Carlyle. Suspirei. Então me lembrei de Cliff. Cliff, que havia tentado proteger Claire. Então, Cliff, quando você ficou sabendo de tudo isso? Perguntei. Esta manhã. Encontrei os três quando chegaram à igreja esta manhã, respondeu ele. E você não tentou impedi-los então? Você sabe tudo sobre a Elina Lise, não sabe? A única coisa que me disseram sobre o tratamento foi que era algo que nenhuma pessoa decente toleraria. Tudo bem. Acho que é isso mesmo. Depois de todo esse tempo sem fazer confidências a ninguém, Claire não estava disposta a contar tudo a Cliff. Eu pretendia lhe contar hoje, mas depois. Ele se afastou. Sinto muito. Então tudo isso aconteceu e você não teve a chance. Era do Cliff que estávamos falando. Eu estava disposto a apostar que ele realmente estava falando com a Claire e o Carlyle. O que você está fazendo é errado. Devolva a Zenith e peça desculpas a Rudeus. Esse tipo de coisa. Então Carlyle, acovardado pela raiva de Cliff, confessou. Cliff provavelmente se sentiu desconfortável com algo que nenhuma pessoa decente toleraria. Talvez o tenham feito jurar confidencialidade. Foi por isso que aqui, na frente de todos os outros, ele tentou discutir comigo em vez de dizer tudo isso em voz alta. Ele achava que, se conseguisse parar as coisas aqui, se conseguisse me convencer de que Claire realmente tinha os melhores interesses de Zenith no coração, haveria uma chance de reconciliação. Eu não poderia dizer exatamente que era um bom plano. Ainda assim, ele foi elaborado por consideração a Claire e Carlyle. Era o Cliff, completamente. O importante era que, finalmente, eu tinha todas as peças. Isso sim é um alívio. Quando eu estava me sentindo bem com as coisas, Cliff olhou para toda a sala e disse, tudo bem, permita-me perguntar novamente. Ouvimos dizer que tudo isso se resumiu a uma mãe tentando ajudar a filha. Você ainda quer dizer que usar essa mulher como bode expiatório em seus esquemas é a vontade de Santo Miles? O Papa exibia seu sorriso sempre amigável. O cardeal ainda parecia mal-humorado. Os cavaleiros da catedral e os cavaleiros do templo pareciam aliviados, quando muito. Todos os olhos estavam voltados para Cliff. Esse incidente foi um grande mal-entendido, continuou ele. Felizmente, nenhuma pessoa foi morta. Esse caso começou com o amor de uma mãe. Admito que houve perda de tempo e prejuízos na confusão que se seguiu. Alguns de vocês sofreram desconforto ou ferimentos temporários. Mas será que isso é tão importante? Não podemos deixar o passado para trás. Não podemos perdoar essa mulher, mostrar alguma misericórdia. Cliff olhou para mim. Rudeus, o poder de decisão é seu. Você foi o que mais sofreu aqui e ganhou o direito. Pensei que já havia deixado de lado a criança abençoada há muito tempo. Mas ela ainda estava sentada ao meu lado, e ainda sorria como se nada do que tivesse ouvido a tivesse surpreendido. Como se ela fosse uma verdadeira espertinha, enxergando tudo isso. Isso me parece justo, eu disse calmamente. Ainda havia uma certa mágoa entre nós, mas eu teria tempo para ter uma boa e longa conversa com Claire mais tarde. Se ela fosse a pessoa que eu pensava que era, poderíamos resolver isso se conversássemos. Ela provavelmente faria algo para me irritar no caminho, mas isso era normal quando se conhece pessoas. No entanto, tenho 3 condições, disse eu, depois expus minhas exigências. Primeiro,
Quero que a criança abençoada examine as memórias de minha mãe e veja se ela pode curá-la. Dirigi-me ao cardeal, mas foi a criança abençoada quem respondeu. É claro que sim. Afinal de contas, já tínhamos agendado. Ela ainda tinha aquela atitude de conhecimento. Será que ela sabia que iria examinar Zenith hoje? Será que ela se deixou ser sequestrada porque sabia e depois manipulou essa reunião? Era plausível. No entanto, acrescentou, não tenho o poder de restaurar memórias perdidas. Duvido que esteja dentro de minhas habilidades curá-la. Mesmo assim, eu gostaria de experimentar. Não há objeções de sua parte, Vossa Eminência. O cardeal fez um barulho de assentimento. Ele parecia estar de bom humor. Provavelmente porque viu que seus aliados, os Latrias, estavam saindo dessa mais ou menos impunes. Segundo, em troca de eu deixar tudo isso de lado, espero sua cooperação total e irrestrita com o deus dragão Orsted. Assim será, disse o Papa. Era um dado adquirido, mas o cardeal também acenou com a cabeça e murmurou, tudo bem. Talvez eu até consiga exigir as figuras do Ruigerd, pensei. Parte de mim queria tentar, mas decidi que era melhor encerrar com uma nota positiva. As coisas estavam bem por enquanto. Se eu ficasse ganancioso, isso me prejudicaria mais tarde. Agora, minha terceira e última condição, eu disse. Olhei para Claire e Carlyle. Eles ficaram parados como pedra, olhando para mim. Peço para ser readmitido como membro da família Latria. Foi assim que o incidente com Millis chegou ao fim. A primeira a reagir foi Therese. Sua mão foi até o peito e ela ofegou. Carlyle abaixou a cabeça, parecendo envergonhado, e Claire começou a chorar com soluços fortes. Ela estava dizendo algo que poderia ser obrigada e poderia ser me desculpe. Era difícil dizer por causa dos soluços. Enquanto Claire chorava, Zenith colocou a mão em sua cabeça.